Olá acadêmico, olá acadêmica, tudo bem com vocês? Sou o professor Rodrigo Veloso e daremos continuidade com a nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 2. Retomando o que aprendemos em nossa última aula, estudamos a concepção de leitura e os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, de língua portuguesa, e compreendemos a importância desse documento para o processo de organização das práticas pedagógicas, posto que se constitua como um referencial para as escolas definirem conteúdos de ensino e as práticas necessárias à ampliação das competências comunicativas dos alunos. Em nossa videoaula anterior, estudamos o ensino de língua portuguesa e o processo de alfabetização. Revisaremos alguns conceitos ligados à diversidade textual, à linguagem oral, à prática de leitura, à prática de produção de textos e análise e reflexão da língua, em nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje aprenderemos sobre o livro didático, um recurso pedagógico que encontra inserido na escola, faz parte das práticas educativas e pode se constituir como um instrumento importante no processo de ensino e aprendizagem, bem como seu conceito, história e sua importância na aquisição do conhecimento. O livro didático é um objeto cultural, presente nos processos escolares de ensino por centenas de anos. Apesar de apresentar-se como importante recurso para o ensino e aprendizagem, a presença do livro didático nas escolas, bem como sua utilização em sala de aula, tem gerado intensos debates e críticas, sendo que alguns chegam a defender sua exclusão como recurso didático. Por isso, o objeto livro didático tem despertado o interesse de muitos pesquisadores nas últimas décadas, que sobre ele lançam diferentes olhares e apontam possibilidades de utilização nas salas de aula, e sua configuração como objeto cultural integrante da tradição escolar, que ainda encontra espaço e finalidade educativa na escola contemporânea. Os debates produzidos em torno do livro didático envolvem educadores, alunos e suas famílias, mas também incluem autores, editores, autoridades políticas e intelectuais de diversas áreas do conhecimento. As polêmicas construídas em torno do livro didático incluem uma discussão pedagógica e especificamente voltada para o interior da sala de aula, para a construção do espaço de trabalho e autonomia profissional dos professores e para os processos de aprendizagem dos alunos. Mas as discussões extrapolam o âmbito da escola e incluem a importância econômica da produção de livros didáticos ou mesmo os riscos envolvidos no processo de disseminação de valores e ideologias. Conforme veremos agora no próximo slide, o que é livro didático? Qual é a definição que nós temos para livro didático de fato? Vamos observar? Conceito, história e importância dos livros didáticos no processo de ensino e aprendizagem. O livro didático é um objeto cultural presente nos processos escolares de ensino por centenas de anos. Apesar de apresentar-se como importante recurso para o ensino e aprendizagem, a presença do livro didático nas escolas, bem como sua utilização em sala de aula, tem gerado intensos debates e críticas, sendo que alguns chegam a defender sua exclusão como recurso didático. Eu quis ressaltar esse ponto para vocês, porque realmente na atualidade o livro didático está realmente sendo discutido o tempo todo. Porque muitas vezes nós temos em algumas escolas, alguns professores que têm o livro didático como único instrumento de ensino e aprendizagem. Isso é uma atitude falha, uma vez que os professores têm que buscar realmente outros mecanismos para integrar o aluno a essa possibilidade da aprendizagem também. O livro didático vai servir somente como aliado no processo de ensino e aprendizagem. É uma alternativa que o professor tem para ajudá-lo na aquisição do conhecimento por parte do aluno. Mas como único objeto dentro de sala de aula, jamais. Tá? Por isso que as críticas elas estão em torno do livro didático, principalmente por esse motivo. Porque muitos professores têm o livro didático como realmente um amuleto, como algo que para eles é de suma importância e nada o substitui. Isso acaba sendo falho para nós do ponto de vista da questão da inovação em sala de aula, das novas possibilidades de se ensinar e também de se aprender dentro do contexto educacional. Dando continuidade, no próximo slide teremos. Para Oliveira, Guimarães e Bomeny, 1984, todo livro pode ser considerado como livro didático, por entendê-los como materiais impressos, estruturados e destinados para a aprendizagem. Fica fácil estabelecer uma distinção dos livros didáticos em relação a outros materiais escolares. Dessa forma, não se deve considerar como didáticos os livros de literatura ou de consulta, os dicionários, enciclopédias que podem ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse ponto aí, nós temos uma diferenciação
definição, né, do que é livro didático e do que também não é livro didático, né? Nós já sabemos que o livro didático, na verdade, ele tem todo um mecanismo, né, de processo de que vai demonstrar para o professor os objetivos daquela aula, daquela matéria, né, os conteúdos a serem trabalhados, né, as atividades propostas também, bem como a resolução dessas atividades, né? Então, todo o livro didático, ele segue normas, né, que foram definidas pelos autores para que eles consigam atingir aqueles fins ali que foram elaborados, né? Então, no caso aí, ele vai diferenciar principalmente do texto do livro literário, do dicionário também, porque o dicionário e o livro literário, por exemplo, ele não tem essa capacidade que o livro didático tem de trazer para nós esses exercícios, por exemplo, de trazer para nós toda essa gama vinculada às competências e habilidades a serem desenvolvidas no aluno em sala de aula. Dando continuidade. Rojo, sem data, né, entende que em sala de aula o livro didático é um instrumento por meio do qual o professor e seus alunos passam a dispor de um conjunto de textos e de exercícios com os quais a aula, o ensino e o aprendizado podem ser organizados, sem que haja perda de tempo com ditados e cópias no quadro. Do ponto de vista dos alunos, a autora nos lembra que, para muitos, o livro didático se constitui como um dos poucos materiais escritos aos quais têm acesso em casa para o exercício das práticas letradas. Na escola, esse é o material que permitirá aos alunos acompanhar e registrar as aulas, estudar em casa com autonomia e recordar o que foi feito antes na escola. Quanto ao lugar dele na escola, muitas têm sido as críticas apresentadas e ao modo como tem sido utilizado pelos professores na orientação do processo de ensino e aprendizagem. Ao discutir a questão, Silva, 96, considera que o acolhimento e utilização do livro didático em sala de aula independem da decisão e vontade dos professores. Ainda conforme o autor, para uma boa parcela dos professores brasileiros, o livro didático se apresenta como uma insubstituível muleta, utilizada de forma acrítica por um ritual que inclui sua compra e a realização das lições pelos alunos. Para um raciocínio semelhante, Pavão considera que, conforme vemos no próximo slide, muitas vezes o livro didático se apresenta como a única referência para o trabalho do professor, passando a assumir até mesmo o papel de currículo e de definidor das estratégias de ensino. O livro torna-se assim um importante suporte de conhecimentos e de métodos para o ensino, servindo como orientação para as atividades de produção e reprodução de conhecimento. Ao lançar um olhar sobre o livro didático, Soares, 96, também levanta essa rejeição produzida em torno dos livros didáticos e sua eliminação das salas de aula. Para construir a defesa de sua presença na escola, a autora retoma historicamente a sua Constituição, para indicar que o livro é uma ferramenta que integra a tradição escolar e apresenta-se como elemento importante nos processos de ensino e de aprendizagem. Para a autora, professores e alunos, avaliadores e críticos que corriqueiramente utilizam os livros didáticos nas escolas, nem sempre se dão conta de que esses manuais didáticos são resultantes de uma longa história e se inserem na própria história da escola e do ensino. O livro didático não é um artefato recém-inventado, de existência ainda indefinida e perigosa, criado para oprimir e submeter o professor, enriquecer autores e editores, contra o qual é preciso, portanto, lutar. Dando continuidade. Conforme Soares, 96, o livro didático foi criado na Grécia Antiga e persistiu ao longo dos séculos nas instituições formais de ensino de todas as sociedades. O livro Elementos da Geometria, de Euclides, foi escrito em 300 a.C. e circulou por mais de 20 séculos como texto escolar utilizado nos processos de ensino. A autora destaca ainda a presença de outros materiais como livros religiosos, seletas de textos em latim, abecedários, gramáticas e livros de leitura que através dos séculos povoaram as escolas como texto escolar, independente de terem sido ou não produzidos com o propósito de ensinar e aprender. Nesse sentido, antes mesmo da definição de currículos e programas de ensino, os livros didáticos instituíram-se, historicamente, como instrumento para assegurar a aquisição de saberes escolares e competências julgadas como indispensáveis à inserção das novas gerações na sociedade. Nesse contexto histórico, marcado pela longa presença dos livros didáticos nos processos de ensino e aprendizagem, Soares, 96, indaga sobre os motivos da insistente presença do livro didático na escola. Para a autora, a escola é uma instância burocrática, em que se ordenam e se organizam ações e tarefas, organizam categorias de alunos e professores, controla seu tempo, avalia seu trabalho. Além disso, a escola também seleciona os conhecimentos, os saberes e as competências a serem ensinados, aprendidos e avaliados.
Assim, a presença insistente e persistente do livro didático se explica pela própria natureza da escola, que se constituiu como instituição encarregada de apresentar a cada geração uma versão autorizada do conhecimento e da cultura, de garantir a partilha das experiências culturais julgadas indispensáveis aos alunos. Ou seja, o livro didático, um dos instrumentos escolares que podem cumprir o papel de assegurar aos alunos a aquisição de competências e saberes que a ninguém é permitido ignorar. Vamos ao próximo slide. Lajolo, 96, destaca a importância de se conjugar o uso de outros materiais escolares no processo de ensino. A autora entende a escola como lugar especial por se constituir como espaço de aprendizagem e considera que os materiais escolares, computadores, vídeos, livros, cadernos, canetas, mapas, giz, dentre outros, utilizados nas atividades da escola também sejam especiais, por cumprirem a tarefa de contribuir com a escola em sua tarefa de ensinar. Todos esses materiais, em maior ou menor presença, são encontrados nas escolas e são importantes por possibilitarem a circulação de conhecimentos e sua apropriação pelos alunos. No entanto, Lajolo, ela considera que, dentre todos esses materiais, o livro didático merece atenção especial, por constituir-se como ferramenta que pode ser decisiva para a qualidade do aprendizado resultante das atividades escolares. Lajolo considera também que em países como o Brasil, a importância do livro didático seja ainda maior. Isso porque as condições educacionais brasileiras produzem uma situação em que o livro didático acaba por determinar os conteúdos de ensino e o modo como serão ensinados. A autora ainda considera que o livro didático é utilizado em situação específica, de trabalho coletivo e orientado pelo professor, sendo que a expectativa é a de que, a partir dos textos informativos, das ilustrações, diagramas e tabelas, seja possível resolver os exercícios e atividades e favorecer a aprendizagem. Ainda conforme Lajolo, o livro didático é instrumento específico e importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal, muito embora não seja o único material de que os professores e alunos poderão valer-se no espaço da escola. Ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das atividades escolares. Por essa importância assumida, a autora destaca que o livro didático não pode constituir-se a partir de valores indesejáveis, pois poderá não favorecer a aprendizagem dos conteúdos, comportamentos e atitudes que se espera serem aprendidos. E mais do que isso, o livro didático ruim pode deseducar os alunos. Dessa forma, a autora entende que o livro didático, vamos ver no próximo slide, não pode, por exemplo, endossar discriminação contra certos grupos sociais, nem propor a lei do mais forte como uma estratégia para solucionar diferenças. Em hipótese alguma, um livro didático pode endossar, nem mesmo de maneira indireta, comportamentos inspirados em tais valores ou aplaudir atitudes que os reforcem ou incentivem, pois tais comportamentos e valores não fazem, e nem devem fazer, parte do alicerce ético da sociedade brasileira. O livro, então, não pode ser considerado como o grande vilão da educação no Brasil. O problema é bem mais complexo. Exige a presença de professores que realmente estão preparados e valorizados enquanto profissionais e também uma análise mais detalhada em relação ao seu aspecto social, pedagógico, econômico e histórico. Dessa maneira, ao ampliar e aprofundar a compreensão sobre o livro didático, o professor torna-se capaz de utilizá-lo adequadamente para apoiar sua prática de ensino e aprendizagem às atividades docentes. Vamos ao próximo slide. Ao discutir o lugar do livro didático nos processos de ensino, Oliveira, Guimarães e Bomeny, 84, também discutem a sua importância político-ideológica, posto que, como instrumento educacional, os livros permitem acesso à cultura. Nesse sentido, os autores destacam que, embora em muitos países o acesso à cultura escrita se faça de maneira quase natural, pelo manuseio de diferentes materiais impressos no próprio lar, no Brasil, para muitos alunos, o contato com o primeiro livro se dá na escola. Isso é verdade, né? Está bem claro para nós essa condição, porque o aluno, muitas vezes, né, de uma condição mais carente, o primeiro contato que ele tem com o livro vai ser realmente na escola, porque em casa os pais não vão ter esse subsídio para conseguir, né, apresentar ao aluno essa condição, né, literária, condição de leitura vinculada ao livro didático. Né? Então a escola vai ser o primeiro momento em que esse aluno vai se dar conta que existe o livro didático e e como ele é importante para a sua formação enquanto, né, ser social. Continuando aqui.
Em relação ao ensino da língua portuguesa, os livros didáticos cumprem a função de possibilitar o acesso à cultura que circula nos meios sociais prestigiados e que foi codificada pela escrita em diferentes gêneros textuais. Em particular, a literatura, fábulas, lendas, contos, poemas, dentre outros, se apresenta como uma rica possibilidade de acesso ao conhecimento e também se constitui como oportunidade de lazer e prazer presente nos livros didáticos. No entanto, como destacam Oliveira, Guimarães e Bomeny, os livros didáticos e particularmente os livros de escrita e leitura procuram transmitir a língua oficial, na sua forma padrão culta, o que muitas vezes ocorre em contraposição à linguagem coloquial utilizada pelos alunos das camadas populares. Segundo os autores, esse contexto é considerado como uma forma de dominação, em que não se tem o cuidado de se respeitar a cultura dos alunos e suas formas linguísticas ao se ensinar a língua culta. Ainda Oliveira, Guimarães e Bomeny discutem a importância pedagógica dos livros didáticos, apontando para a dificuldade de se estabelecer sua eficácia e sua eficiência. Os autores lembram que livros diferentes diferem em sua capacidade de ensinar. Além disso, alunos diferentes, com diferentes estilos intelectuais, diferem em níveis de interesse e motivação. Aprendem de maneira diferente e os livros são apenas um dentre os componentes de uma situação de aprendizagem. Esses autores ainda confirmam que o livro didático é tratado como estando a serviço de uma relação entre o professor e o aluno. Ele é pensado como um instrumento com dupla função, a de transmitir um dado conteúdo e de possibilitar a prática do ensino. Isso é importante ser destacado, né? Ou seja, o livro não seria apenas um veículo de transmissão do que se considera como digno de ser transmitido, mas um veículo que expressa um modo específico, um modelo de atuação pedagógica, em especial porque confere de algum modo autoridade e legitimidade a essa situação. Então, na verdade, o livro didático ele vai nos apresentar toda uma gama de propriedades, né, que foram realmente feitas com aquele objetivo, com aquele fim, em que nós, professores, nós vamos realmente tentar, ou melhor, trabalhar isso em sala de aula da melhor maneira possível, né, nós sabendo que o livro não pode preencher todo o espaço, né, das aulas, mas sim, né, uma porcentagem desse espaço ele pode ser utilizado no livro didático sim, porque será por meio deste que os alunos conseguirão realmente adquirir um conhecimento maior quanto a uma organização, né, de conteúdo, por exemplo, né? Então nós vamos entender que o livro didático, por exemplo, ele vai nos favorecer enquanto algo ligado à autoridade, à legitimidade e à atuação docente também em sala de aula. Tá? Partindo para o próximo slide. Por destinar-se a dois tipos de leitores, alunos e professores, o livro didático apresenta dois formatos. O primeiro formato, o livro do aluno, né? E o segundo formato é o manual do professor. Para Lajolo, 96, o manual do professor precisa ser mais do que um exemplar que se distingue do livro do aluno, para apresentar a resolução de exercícios propostos. Eu queria só fazer uma observação para vocês, que geralmente a gente percebe mesmo nos livros didáticos, né, que são dois tipos de livros diferentes. Um para os alunos, né, em que eles não vão ter acesso a essa resolução de exercícios, e o outro do professor, em que vai vir lá, né, encabeçado lá a resolução de todos os exercícios do livro. Né. Só que é importante também o professor ter autonomia na questão da resposta que essas questões vão nos favorecer. Nem sempre aquilo que o livro traz enquanto resolução é aquilo realmente que vai condizer com todo o contexto de discussão daquele texto que foi feito em sala de aula, por exemplo. Então isso determina para nós o quê? Que nós, enquanto docentes, nós temos que ter a autonomia de saber o que é adequado a oferecer para os nossos alunos. Então, nem sempre aquilo que está lá dito no livro didático enquanto resolução de exercício é realmente aquilo que nós podemos trazer para o aluno enquanto realmente resolução. Nós também podemos trabalhar de modo diferente também. Ou seja, se a discussão do texto foi feita em sala de aula e obtivemos uma nova forma de resposta dessa questão, diferente daquela que está no livro, que vale também essa discussão que foi feita dentro de sala de aula. Isso também tem que ser valorizado, porque foi uma construção coletiva a ser feita, e não aquilo que o livro prega que você obedeça. Né? Então tem também que observar esse detalhe, né, que muitas vezes nem tudo aquilo que está no livro a gente pode seguir como manual, né, de instruções de fato. A gente tem o livro como parâmetro mesmo para ser seguido enquanto competência e habilidade a ser desenvolvida, mas nem sempre aquilo que o livro nos propõe enquanto atividade vai ser compatível com a realidade da turma na qual você trabalha, certo? Ao lançar um olhar sócio-histórico sobre os livros didáticos no Brasil, Soares entende ser possível perceber uma história do próprio ensino, das práticas escolares, da transformação das disciplinas.
Nesse sentido, a autora destaca ser significativo que, durante todo o século XIX e ainda no início do século XX, os livros didáticos utilizados em nossas escolas fossem importados da Europa, sobretudo da França e de Portugal, sendo comum a utilização de manuais em língua francesa no curso secundário. Quanto à explicação para a utilização desses livros, escritos em língua francesa, no processo de escolarização de estudantes brasileiros, Soares destaca o elitismo da escola nesse período. A nossa escola servia apenas a alunos das camadas sociais economicamente privilegiadas, alunos a quem a referência social e cultural era a Europa e por isso interessava a eles uma inserção na cultura europeia vinculada nesses manuais didáticos. A autora ainda considera que, até o início do século XX, as condições brasileiras para edição e impressão de livros eram pouco favoráveis. A imprensa chegou ao Brasil com Dom João VI, em 1808, quando se instalou a imprensa régia no Rio de Janeiro. No entanto, essa entrada da tecnologia não resolveu os problemas para a impressão de livros, sendo que as condições de funcionamento de tipografias permaneceram precárias durante todo o século XIX. Em outras palavras, Soares entende que as condições sociais, culturais e econômicas explicam a circulação e utilização de livros didáticos estrangeiros no Brasil. Vamos ao próximo slide. Aspectos históricos do livro didático. Ao discutir a utilização de livros didáticos no Brasil, Barbosa, 94, considera que a utilização das cartilhas portuguesas marca o início da literatura didática em nosso idioma. O autor afirma que Portugal enviava livros para suas colônias, sendo provável que a Cartinha de Aprender a Ler, de autoria de João de Barros e impressa em Lisboa em 1539, tenha sido utilizada no Brasil. Continuando aqui. Outro livro publicado em Lisboa e utilizado no Brasil foi o Método Castilho para o ensino rápido e aprazível do ler, impresso, manuscrito e numeração, de autoria de Antônio Feliciano de Castilho. A obra incluía o abecedário, silabário e textos de leitura. Conforme Profman Neto, 1974, o Método Castilho era uma cartilha adaptada de um método francês por Antônio Feliciano de Castilho, marcada por procurações fonéticas, cuja primeira publicação ocorreu em Lisboa, no ano de 1850, sendo reformulada em sua segunda edição em 1853. Dando continuidade. Aqui nós temos um exemplo, né, desse método Castilho, né, em que vocês vão perceber que foi um ensino, né, trabalhado aí durante todo o Império no Brasil, né? Aí nós temos ali como mensagem dentro do próprio texto, né? Método Castilho para o ensino rápido e aprazível, né? Do ler impresso, na escrita e na numeração, né? Segunda edição. Então esse aqui é um modelo, né? Um exemplar, né? De todo esse método Castilho que foi trabalhado no Brasil durante esse período mesmo imperial, tá? Enquanto um dos métodos, né? Que foi trabalhado, né? Dentro de sala de aula, para aquelas classes, né, privilegiadas, né, e prestigiadas também pela colônia, certo? Dando continuidade. Nós temos aqui na sequência também outro tipo de cartilha também, né, cartilha maternal, de arte de leitura, né, do autor João de Deus, que também foi muito trabalhada também em sala de aula também nessa época, tá? A cartilha maternal de João de Deus, que traz o subtítulo A Arte da Leitura, é uma das obras mais vezes reimpressas em Portugal, tendo sido amplamente usada nas escolas portuguesas por quase meio século, ainda mantendo alguns seguidores em outros países, como é o caso do Brasil. Vamos então definir agora, pessoal, o que é cartilha, né? Conforme explicita Barbosa, 94, cartilhas são livros didáticos destinados ao período de alfabetização, em que, na abordagem tradicional, a criança necessitava dominar o mecanismo da relação grafofonêmica, considerada como habilidade de base da aprendizagem da leitura e da escrita. Ainda conforme o autor, as cartilhas partem do pressuposto de que o aprendiz precisa transformar o signo escrito em signo oral, para depois chegar à compreensão. A cartilha maternal de João de Deus, que traz o subtítulo A Arte da Leitura, é uma das obras mais vezes reimpressas em Portugal, tendo sido amplamente usada nas escolas portuguesas por quase meio século. Para Mortati, 2000, o processo de nacionalização do livro didático é uma necessidade apontada desde o final do século XIX no Brasil. Isto é, no campo da educação, a necessidade de livros didáticos produzidos por brasileiros e adequados à realidade brasileira acompanha o anseio de uma organização republicana da instrução pública. Simultaneamente, se percebe o surgimento e expansão do mercado editorial brasileiro, que na escola encontra espaço privilegiado de circulação e público consumidor de seus produtos. Continuando aqui, na segunda metade do século XIX, são produzidos os primeiros livros didáticos por brasileiros,
Entretanto, o impulso nacionalizante nessa área se faz sentir somente a partir da década de 1890 e consolida-se nas primeiras décadas do século XX, quando se observa o intercruzamento de três fenômenos interligados: o apoio de editores e especialização de editoras na publicação desse tipo de livro didático, o surgimento de um tipo específico de escritor didático profissional, que é o professor, e o processo de institucionalização da cartilha, mediante sua aprovação, adoção, compra e distribuição às escolas públicas, por parte de órgãos dos governos estaduais. Ao lançar um olhar sobre os livros didáticos e o conhecimento produzido no campo das ciências, Soares 96 destaca as autorações que vão sendo introduzidas no ensino escolar, conforme veremos no próximo slide. Assim, se analisados historicamente os livros para uma determinada disciplina ou área de ensino, verifica-se que o conteúdo vai se alterando, pois reflete a natureza dos conhecimentos em cada momento disponível, o nível de desenvolvimento em que se encontram esses conhecimentos e também as expectativas da sociedade em relação a esses conhecimentos para a formação das novas gerações. E dessa forma, são produzidos novos livros didáticos ou modificados os livros antigos, que passam a incorporar os novos conhecimentos. Às vezes, os livros sofrem modificações pouco significativas, como é o caso da renovação da imagem, da capa ou de alguns exercícios. Mas em outras situações, as mudanças são mais significativas, sendo introduzidas unidades inteiras que contemplam novos conteúdos e conhecimentos produzidos no campo da ciência. No momento, os livros didáticos no Brasil têm passado por uma modificação da ortografia, de forma a ajustar-se ao acordo ortográfico firmado entre o Brasil e os demais países de língua portuguesa. Continuando. O ensino como conhecemos hoje ocorre pelo método de ensino simultâneo, em que o professor ensina a mesma matéria a todos os alunos ao mesmo tempo. No entanto, antes desse sistema de ensino, que nos parece natural, a escola utilizava o ensino monitorial, em que todos os alunos partilhavam o mesmo espaço, em pequenos grupos de trabalho, sendo orientados por um monitor. O monitor não dava aulas para todos os alunos de uma única vez, mas chamava cada um individualmente para ser ouvido ou para lhe explicar a matéria, enquanto os demais se ocupavam de outras tarefas de aprendizagem. No próximo slide, que veremos daqui a pouco, nós teremos a cartilha Caminho Suave, de autoria de Branca Alves de Lima, que foi publicada em um período em que os livros didáticos de alfabetização tinham proposta global ainda eram amplamente utilizados nas escolas brasileiras. Desde sua primeira edição, em 1948, a cartilha Caminho Suave fez muito sucesso e foi amplamente utilizada até a década de 1980. Como indica Frade, 2004, no Brasil, há uma estreita vinculação entre métodos e livros de alfabetização, e essa relação aparece claramente nas lições onde as principais tendências são facilmente percebidas. Assim, os métodos de alfabetização passam a ser depreendidos e compreendidos na materialização do livro didático, sendo a maioria das atividades desenvolvidas nas salas de aula as propostas dos livros. Dessa forma, os livros passam a se constituir na representação mais importante da maneira de fazer. Então vamos ver agora a imagem de como que era mesmo essa cartilha do Caminho Suave. Eu acredito que muitos de vocês devem ter sido alfabetizados por essa cartilha, né? Que são duas capas que nós temos, né, dessa época que o livro, né, ele estava sendo veiculado em salas de aula, nas escolas, né? Principalmente na década de 80, né? Ele vai privilegiar um ensino voltado mais para, né, mais silabização, né, a questão alfabética também. Um detalhe que chama atenção nessa cartilha é que os textos, na verdade, eles não vão ter um sentido coerente para nós enquanto leitores de textos mais competentes. A cartilha vai favorecer simplesmente uma simultaneidade dos termos ali que foram trabalhados dentro do texto, né? Uma repetição mesmo daquilo que o aluno aprendeu enquanto algo alfabético, por exemplo, enquanto formação de sílabas, por exemplo. Tá? Então, dando sequência... nós chegamos agora à nossa atividade de aprendizagem. Nessa atividade de aprendizagem, nós vamos convidar vocês a realizar um passeio pela história da alfabetização e das cartilhas utilizadas para o ensino inicial da leitura e da escrita. Muitas pessoas consideram que o estudo histórico é chato e desnecessário. Alguns chegam a se perguntar sobre os motivos de se perder tempo com esse retorno ao passado, já que temos tantos problemas e questões contemporâneas a serem discutidas e compreendidas. Consideramos que a compreensão mais aprofundada da nossa história nos permite uma melhor compreensão de elementos e questões contemporâneas. E é com essa intenção que realizamos essa breve retrospectiva histórica. E você verá que a crônica crise da leitura pela qual passa a escola pode ser iluminada como retorno ao passado.
Nesse sentido, nós vamos então dialogar em sala de aula sobre o método de alfabetização que foi submetido no início das aulas. Para vocês, no caso, vocês se lembram, quando vocês foram alfabetizados, qual foi o método utilizado? Qual foi a cartilha utilizada? No meu caso, por exemplo, eu fui alfabetizado com a cartilha Caminho Suave, que vocês viram no slide anterior. Né? Então, eu aprendi por meio dessa cartilha de Caminho Suave. Né? E vocês, escutam em sala de aula a partir de agora, como é que vocês foram alfabetizados? Qual foi a cartilha utilizada? Qual foi a metodologia de trabalho a ser desenvolvida pelo professor em sala de aula para vocês? Então, fiquem à vontade para vocês discutirem isso, tá? E daqui a pouquinho eu volto para fechar a aula de hoje. Bom trabalho a vocês! Olá pessoal, e aí, conseguiram discutir sobre a importância, né, da cartilha em sala de aula e principalmente da sua alfabetização em sala de aula? Vocês se lembraram aí qual foi o método utilizado pelo professor para que vocês fossem alfabetizados? Foi um caminho interessante, eu creio, na verdade? Então, nesse sentido, nós vamos então encerrar aqui hoje nossa videoaula, né? Mas reitero a vocês que nosso processo de ensino e aprendizagem acontece também por meio de nossa sala virtual, dos fóruns de discussão, da leitura do caderno didático e das atividades propostas. Espero que para vocês tenha sido produtiva as informações apresentadas e certamente todo o conhecimento adquirido os ajudará na prática docente em sala de aula, ao lidar especialmente com a leitura, alfabetização e escrita. Nos veremos então na nossa próxima aula. Bom estudo a todos, um forte abraço, até breve. Obrigado pela atenção.